Olá pessoal, eu sou a doutora Kelly Oliveira, eu sou pediatra e consultora internacional de amamentação. E esse mês, que é o Agosto Dourado, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a amamentação. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns mitos, sobre cuidados que a gente precisa ter, quais são as posições para amamentação, e vai tirar várias dúvidas de vocês. Então vem com a gente para a gente aprender um pouquinho sobre esse tema tão importante. Vídeo, a gente vai falar sobre as principais dúvidas sobre amamentação que eu recebo aqui no consultório. A principal dúvida é: será que o bebê está mamando o suficiente no meu peito? Como saber se o bebê está mamando o suficiente? Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre o tamanho do estômago do bebê. Nos primeiros dias, quando o bebê nasce, o estômago do bebê é muito pequenininho. Então, para mostrar para vocês, eu trouxe essa bolinha. Ó, essa bolinha aqui mostra que o estômago do bebê no primeiro dia de vida é exatamente desse tamanho. Cabe de 5 a 7 ml, é super pequenininho. O que a gente fala é que é do tamanho de uma cerejinha, bem pequena. Depois, no terceiro dia, ele cresce um pouquinho mais. Então aqui mais ou menos 30 ml, de 22 a 27 ml, mas mais ou menos isso no terceiro dia de vida. E esse aqui é no 10º dia, né? Um pouquinho maior. Mas, quando a gente fala assim, aquele colostro não é suficiente, ou o leite não desceu não é suficiente, para um bebezinho que tem um estômago desse tamanho, gente, é suficiente sim. Então, é importante a gente se empoderar e saber que o bebê precisa mamar, mamar com frequência, porque o estômago dele é muito pequenininho, então ele vai ter que mamar um pouquinho, já vai se sentir satisfeito, logo em seguida ele vai precisar mamar de novo. E para saber, né, a grande pergunta é como saber se o bebê está mamando o suficiente, são sinais indiretos. Como saber isso? Então, número de fraldas, né, o bebê tem mais ou menos, eu falo, 6 fraldas de xixi em 24 horas. A gente precisa avaliar se o bebê está ganhando peso. E lembrar que no começo, realmente, o bebê ele pode perder um pouco de peso, é esperado que o bebê perca até 10% do peso de nascimento nos primeiros 10 dias, né, e vai perder nos primeiros dias, depois ele vai recuperar. O outro parâmetro é a gente ver essa mamada está sendo efetiva, o bebê está tendo goles, ele está conseguindo, ele se sente satisfeito, ele fica tranquilo, ele fica mais jogadinho, eu falo que o braço fica mais molinho quando ele termina de mamar. Então tudo isso são sinais de que a mamada sim está sendo suficiente. Tá? Uma outra dúvida que a gente vê bastante é aquela questão da livre demanda. Eu preciso amamentar de 3 em 3 horas ou fazer a livre demanda? Essa pergunta é bem difícil, né? Porque às vezes a gente faz uma compreensão diferente da livre demanda. A gente faz uma compreensão que não é aquela, vamos dizer assim, mais correta. Mas a livre demanda do bebê é toda vez que o bebê pedir, então toda vez que o bebê começar a ter sinais de fome, fazer a busca, ficar mais agitadinho, procurar o peito, né? Ele faz os reflexos de busca e sucção com a boca, então ele procura o peito da mãe. E toda vez que a mãe sentir o peito muito cheio, o peito começa a ficar cheio, ela tem aquela necessidade de esvaziamento, também ela precisa oferecer o peito para o bebê. Agora, a gente tem que lembrar que bebês que foram prematuros, bebês com baixo peso, a gente precisa fazer uma vigilância, porque são bebezinhos que talvez eles não deem esses sinais tão fortes pra gente que ele precisa mamar e a gente precisa estimulá-los um pouquinho mais. Então a livre demanda, ela tem que ser pensada em bebês de termo, né, e sempre acompanhados junto com o médico, mas a gente tem que ficar de olho nisso. E conheça o seu bebê, esteja perto, faça bastante o pele a pele, porque você fazendo isso, você não vai precisar pensar assim, nossa, será que ele quer mamar ou não? Ele já vai estar perto de você e você vai saber com os sinais dele de busca, de procura, que ele quer mamar. Uma outra dúvida muito frequente é, será que eu tenho que oferecer os dois lados de uma vez ou eu ofereço um lado para que o bebê termine aquela mama? A orientação é que a gente ofereça os dois lados, né? Mas pode ser que o bebê só pegue um. E se o bebê estiver tendo uma mamada efetiva, então a gente precisa garantir que ele esteja tendo uma mamada efetiva, né? E isso a gente precisa ter um pouco de orientação, um pouco de informação para a gente saber isso.
mas o bebê tendo bons goles, mamando, você sente que ele esvaziou aquela mama, você pode passar para o outro lado. Não tem um tempo, né? Então a gente fala, será que tem um tempo também para mamada? Não tem um tempo muito certo. É o tempo que o bebê vai demorar para esvaziar aquela mama. Aí terminou aquela mama, entre aspas, né? A gente fala terminou, mas ele sentiu que esvaziou, você viu que teve bons goles, oferece outro lado. O bebê muitas vezes pode querer pegar ou não, mas é importante oferecer para ele conseguir, sempre que ele quiser, mamar os dois lados. Uma outra questão que as mães sempre perguntam é como aumentar a produção de leite. A gente quer produzir mais, a gente quer sempre ter o suficiente para o nosso bebê, a gente quer sempre saber como produzir mais leite. E algo importante que a gente tem que entender em relação ao corpo humano, em relação ao corpo da mulher, é que a amamentação ela funciona muito relacionada a hormônios. Então, situações de estresse, de dor, insegurança, isso tudo vai afetar a produção de leite. Então, mecanismos que a gente possa ter para que a gente aumente o empoderamento materno, para que essa mãe consiga amamentar de forma tranquila, isso tudo vai ajudar na produção de leite. Outra coisa que eu sempre falo não adianta a gente querer ficar tomando remédio ou usando um monte de coisa, fazendo simpatia, se a gente não fizer o básico. O básico é dormir, comer bem, descansar, tomar bastante água. Eu sei que isso é difícil, então assim, muitas vezes a gente não consegue ou consegue com dificuldade, porque o bebê mama o tempo todo, a gente não consegue descansar direito, a gente nem lembra de comer, a gente nem lembra de tomar água, mas é importante que a gente consiga pelo menos fazer isso, porque se a gente tiver uma boa alimentação, conseguir ingerir água, conseguir descansar, o seu corpo vai estar bem para produzir leite. Então isso é o mais importante. E, enfim, em relação a medicações, em relação a outras coisas, é importante sempre você ter o acompanhamento do seu médico, não se automedicar e fazer um acompanhamento com alguém especializado que possa te ajudar nisso. Mas dá sim para aumentar a produção de leite. E também algo que fica uma dica muito boa faça a livre demanda, coloque o seu bebê bastante no peito, porque ao contrário do que a gente pensa, quanto mais o bebê suga e quanto mais o bebê mama, mais o seu corpo produz. Então mais o seu corpo entende que precisa produzir mais leite. E a gente acha que fala, não, eu vou deixar uma mamada mais espaçada, vou deixar bastante tempo para sentir que o meu peito fica cheio para o bebê mamar. Mas na verdade não, na verdade quanto mais o bebê mamar, mesmo que sejam mamadas frequentes, lógico que tem que ser mamadas efetivas, mais o seu corpo vai entender que tem que produzir.